Estou batendo um papo com o deputado Moisés Diniz, do PCdoB, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Ele é o coordenador do Comitê dos 11 mil servidores. Falávamos no bloco anterior da PEC 54, sendo modificada para que entre em votação no mais tardar até o recesso de julho, na Câmara e no Senado. E eu levantei uma questão no bloco anterior. Deputado, se a PEC não entrar em votação, se não chegar a um consenso com relação ao corpo da matéria, a retirada das emendas perniciosas, existe plano B? Infelizmente, Alan, não tem plano B. E a população precisa saber disso, porque de vez em quando as pessoas tentam relativizar esse problema, achar que é politização de um lado ou de outro. Eu tenho insistido em unir todos. Pela primeira vez eu vi uma bancada federal, porque discutir emenda todo mundo se reúne, a bancada se reúne para discutir emenda, mas pela primeira vez a bancada federal se reuniu para discutir um problema que era natural tratar individualmente. Vou no gabinete de um deputado, vou no senador, e ele dá uma opinião, ele dá outra, a gente juntou, ficamos amanhã, a hora às vezes tinha divergência, mas estava lá o Petecão, o Aníbal Diniz, tinha 7 deputados federais empenhados, se dedicando a isso, portanto, independente de ser da base do governo ou de oposição, todos lá, né, muito empenhados. Queria que fazer esse registro público da dedicação dos deputados federais do Acre, dos senadores do Acre. Portanto, a luta é a PEC, para que a gente possa proteger todos. Então não tem plano B? Não tem plano B, se não entrar em votação... a não ser que surja, porque na minha cabeça não vejo plano B, além da PEC e além de a gente trabalhar mudanças no voto final do STF, que é a que a gente chama de modulação temporal e modulação material, que a gente possa abrir brecha jurídica para preservar vários empregos, especialmente os de maior proteção, como é aqueles que entraram antes de 88. Né? A deputada Antônia Lúcia... Por isso a luta importante da PEC. A deputada Antônia Lúcia, do PSC, deputada federal, chegou a cogitar que não são 11 mil servidores que estão em problema, não, são 3 mil servidores. Ela está se referindo apenas àqueles contratados pós-Constituição de 88, que é um número relativamente menor, aqueles contratados até a Constituição de 88? Foi isso que ela quis dizer ou eu não entendi? Nós estamos pegando os dados na SGA, ano a ano dos servidores, para a gente ter inclusive o quantitativo de aposentados, dá trabalho catalogar, listar 11 mil servidores, mas as informações iniciais é que é mais ou menos equilibrado. Talvez aí 55% antes de 88, 45% pós-88. Portanto, o número pós-88 ainda é um número alto, porque ele vai, pela decisão do STF, até 31 de dezembro de 94. Né? Para você ter uma ideia, Alan, uma coisa é complicada, que na decisão do STF estão as pessoas com 25 anos, 30 anos antes de 88, gente de 83. E sabia que tem contratos sem concurso público pós-94, em 95, 96 no governo do Olaí? Tem. E não está nessa relação. Não está na relação da ADIM. Também entrarão no caso? Não entrarão, porque não estão lá na ADIM. Esses perdem mesmo. A ADIM, não está na adesão. A adesão é que vai de 15 de outubro, né? A promulgação da Constituição. Foi. 15 de outubro de 83 a 31 de dezembro de 94. Né? 94. Então esse é o pacote. Essa informação da deputada eu não sei de onde saiu. Muito bem, deputado. As cartas também foram enviadas, muitos servidores, o próprio Moisés enviou por e-mail a sua carta, também entregou ontem. E ontem protocolamos no STF 11 cartas personalizadas para cada ministro, para cada ministra, fazendo um relato do Acre, Alan. Por exemplo, eu digo na carta que em 85, 86, no governo do Nabo Júnior, até 92 já tinha passado o governo do Flaviano, já tinha entrado no governo do Edmundo Pinto e já tinha falecido e já tinha entrado no governo do Romildo Magalhães. O Acre só tinha 12 municípios, as outros 2 eram vilas e lá nenhum município daqueles tinha segundo grau, a maioria não tinha primeiro grau. Até a década de 90, apenas 3 municípios tinham acesso terrestre, que era Senador Guiomar, Bujari e Porto Acre. Todo o resto do Acre era isolado, o acesso por pequenos aviões, não tinha escola de primeiro grau, não tinha escola de segundo grau, não tinha universidade, não tinha telefone, ou seja... Era outro cenário. Como é que ia fazer um concurso público se um prefeito, um governador ficava catando gente para dar aula? Verdade. Um professor de segundo grau no interior do Acre, em Tarauacá, era quase encontrar uma mina, encontrar alguém com segundo grau. Então a realidade era outra. Esses governadores desse período não podem ser condenados. Essa é a minha insistência. Já que o senhor falou dessa questão dos municípios, voltou à pauta. Eu levantei esse tema aqui no final do ano passado, início deste ano, com inclusive o vereador Juraci Nogueira, que é
um dos simpáticos à causa da emancipação do segundo distrito, transformar o segundo distrito no município. Colocamos a participação aqui do público em Rio Branco e 90% dos que participaram aqui pela internet, os internautas, disseram que são contra a emancipação do segundo distrito. 10% disseram não, pode ser melhor para a gente, pode vir mais recursos, pode melhorar a vida do povo do segundo distrito. E no Acre, 4 regiões a manifestaram esse interesse, deputado, de emancipação. O próprio segundo distrito de Rio Branco, o Maitá e Santa Luzia, no Juruá, e Campinas, em Plácio de Castro. O Maitá é Porto Acre. O Maitá, perdão, o Maitá de Porto Acre, o Maitá de Porto Acre e Santa Luzia. Que é a Vila do INCRA. Que é a Vila do INCRA. Que é ali sim, porque ali é o Maitá, Vila do V, Vila do INCRA. Caquetá. Caquetá são as áreas talvez até melhor desenvolvidas ali no distrito de Porto Acre. Como é que o senhor vê essa questão? Eu defendo a tese de que a descentralização administrativa fortalece a democracia e cria mecanismos para a população poder se apegar. Por exemplo, a presença de uma Câmara de Vereadores pluripartidária, um Conselho Tutelar, um Ministério Público presente, com a criação do município favorece a instalação de um delegado de carreira, de um promotor, de um juiz. Isso é favorável? Sou favorável. Agora, desde que não fica fazendo festival. Por exemplo, você pega uma cidade que apenas atravessa um rio no meio, nesse lado aqui tem instrumentos públicos, aqui também tem, por exemplo, segundo distrito, tem a Arena da Floresta, tem a Expo... o Parque de Exposições. Parque de Exposições, grandes empresas. Tem a UPA do segundo distrito. UPA, a rodoviária, né? Qual seria mesmo a necessidade? Porque teria que transferir recursos do município mãe, que seria Rio Branco, para lá. Eu não quero entrar nesse debate. Agora, municípios, por exemplo, como um Maitá... Lá de Porto Acre. Eu fico imaginando o seguinte, um carro de lixo que sai de Porto Acre, ele tem que andar 30 quilômetros para lá, que é a Vila do INCRA, e voltar mais 30 quilômetros para poder chegar no aterro do município. É mais tempo que ele anda do que dentro da capital do Acre, Rio Branco. Como é que um prefeito administra aquela cidade dividida em 4 pequenas regiões? Portanto, a descentralização administrativa, a criação do município facilita o serviço público, facilita a participação das pessoas. Sou a favor. Inclusive agora, ontem a Câmara Federal aprovou e enviou para o Senado a transferência de poder novamente para a Assembleia Legislativa, que seremos nós a autorizar a criação com uma rigidez muito maior do que antes. Exige não só plebiscito, mas estudo de viabilidade econômica e política. Exige que no norte, por exemplo, tenha 6 mil habitantes, no mínimo, para criar um município. Naquela região. Não tem município no Brasil com 1.000 habitantes. Né? Não pode. Então, acho que agora melhorou, criou critérios mais rígidos, né, mais técnicos, para a criação de municípios. Geralmente, a grande imprensa nacional bate muito nesta tecla por conta da criação de novos cargos. E aí existe todo aquele debate. Olha só, com a criação de novos municípios, são novos cargos políticos, é uma nova formação, enfim, de ocupação de espaços políticos e sempre privilegia quem está no poder no momento. O que o senhor pensa dessa no município tese? Isolado, por exemplo, o Jordão, um município ali abandonado, hoje tem uma estrutura mínima de poder do ponto de vista da água, da luz, da educação, da saúde. Se tiver uma pessoa com dificuldade, corre na casa do prefeito, corre na casa do vereador, vai lá na delegacia, vai lá no comandante da PM, ou seja, tem uma estrutura de poder público que a população possa ter acesso. Agora, quanto a ter mais cargo ou menos, vai depender do controle social da população, porque de vez em quando fica criando cargos por aí e não precisa ser no novo, cria no velho também. Deputado, essa questão da Operação G7 também, a sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, hoje, teve a presença de magistrados do CNJ, em virtude da correição que foi realizada no nosso Tribunal de Justiça, e o procedimento foi determinado pelo Corregedor-Geral Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, após a desembargadora Denise Bonfim, do nosso Tribunal de Justiça, relatar indícios de possíveis irregularidades ao presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Joaquim Barbosa. Como é que o senhor avalia a sessão de hoje? Foi bastante tumultuada, extremamente tensa, com enfrentamentos muito fortes, e a decisão do CNJ de enviar o julgamento desta matéria para o Supremo. Como o senhor avalia isso?
Eu espero, Alan, que a justiça seja feita. Quem foi inocente seja inocentado, tem o seu direito de resgatar a sua biografia, o seu nome, porque depois que rasga a biografia é difícil voltar. Eu lembro que o deputado Ibsen Pinheiro foi execrado no Brasil. Depois foi inocentado. Depois foi inocentado, mas nunca mais voltou com aquela Verdade. força que tinha no Brasil como homem da Constituinte. Então, quando enlameia e depois a inocência não consegue mais lavar, né? E que os que tiverem culpa que paguem a justiça. E a justiça acriana, eu não tenho nenhuma condição de fazer julgamento da justiça acriana, de dizer como está funcionando o tribunal. Eu não acompanho, o meu papel foi apenas votar na criação de 3 novos desembargadores, 3 gabinetes desembargadores. Eu não conheço o processo. Se houver abuso de autoridade por parte de um juiz ou de um desembargador, acho que nós temos hoje no Brasil mecanismos de controle, de investigação, de denúncia. O Brasil é um país aberto, tem uma imprensa aberta, tem um CNJ, tem um Conselho Nacional do Ministério Público. As corregedorias para fazer isso. Tem as corregedorias, né? Eu não me sinto em condição de entrar nesse debate mais jurídico desse ponto, né? A minha opinião é essa. Gente, eu conversei aqui com o deputado Moisés Diniz, do PCdoB, vice-presidente da Assembleia Legislativa, que trouxe aqui boas notícias aos 11.500 servidores contratados sem concurso público desde 1983 até 1994. Deputado, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Obrigado, Alan. Sucesso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!